E hoje eu estou aqui na Casa Cambuí iniciando mais um Luxcast. O nosso podcast fala muito em experiências e este local tem tudo a ver. E aqui você pode fazer todo tipo de eventos, casamentos, batizados, eventos corporativos, reuniões e aniversários. E para conversar com a gente hoje, uma mulher que transforma ambientes, conecta pessoas e fortalece negócios. Laís Chedi é publicitária, estrategista em comunicação, mãe do Arthur e da Maria Luísa, idealizadora do Mátria e uma grande incentivadora do empreendedorismo feminino e do desenvolvimento coletivo. Laís, seja muito bem-vinda aqui ao Luxcast. Como já é uma tradição, começamos com a sua apresentação. Quem é Laís Chedi? Obrigada, Shirley. Estou muito feliz de estar aqui com você, muito animada em te conhecer. E vocês apresentaram aqui uma biografia, né? O que eu faço, com o que eu trabalho, o nome dos meus filhos. E nós somos uma soma, né? Tudo que nós realizamos nos habita e nós levamos para a nossa vida. Então, eu sou uma incentivadora das pessoas conseguirem se apropriar de todas essas versões que elas têm e da sua personalidade e das partes boas e se entenderem e levarem isso, transbordarem isso para o seu trabalho, porque eu acredito que o trabalho é parte muito importante de quem nós somos. E com o nosso trabalho, nós podemos, é claro, a gente tem a parte prática do pagar boletos e tudo mais, vivemos numa sociedade que é feita de boletos, mas eu acredito que a gente também tem uma parte que diz muito sobre a forma como a gente realiza o nosso trabalho. E a forma de realizar esse trabalho, independente do segmento do que você faça, é uma forma que pode impactar positivamente a vida das pessoas. Então, eu sou uma grande incentivadora que as pessoas tenham uma relação positiva com o seu trabalho, independente da forma que atuem, e que elas possam estar em um lugar onde elas se sintam bem, sendo elas mesmas e fazendo o que elas fazem. Agradecer sempre, né, que eu sempre falo. Tudo começa por aí. Exatamente. E você é uma pessoa muito comunicativa, né? Mas também que gera muita conexão entre mulheres, entre as pessoas. Como que você define tudo isso? Shirley, eu olho muito, assim, hoje, como eu sou profissionalmente, é muito o que dava trabalho para os professores quando eu era criança. Eu era criança que, lá na escola, vivia na sala do diretor e vivia recebendo as reclamações de que eu conversava muito, de que eu fazia bagunça. Só que eu também era criança que reunia as crianças para buscar algo. Então, eu lembro da gente escrever cartinhas pro prefeito, pro diretor da escola, sempre em busca de algo, sabe? Pra gente fazer junto e unir o coletivo, sabe? Sempre muito nisso, no coletivo, que juntos nós temos forças. E hoje eu levo muito isso pro meu trabalho, Shirley. Então, é claro que ao longo de todos esses anos, faz 10 anos que eu tô no CNPJ, mas quase 20 anos aí de carreira profissional. E quando eu olho o meu fio condutor, independente da forma como eu já atuei, que ao longo de todos esses anos já foram muitas formas, né? O modelo de negócios vai mudando e tudo, nosso produto, enfim. Mas eu vejo que uma coisa que eu sempre fiz desde criança e que eu continuo fazendo, mesmo agora tendo uma nova marca e tudo, é o conectar pessoas. Então, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu trabalho, o seu segmento, mas entendendo como que nós podemos somar. Eu acredito muito nesse coletivo. Eu acredito que tem espaço para todo mundo e eu acredito que quando a gente se une, a gente consegue se complementar. E a gente consegue, de fato, né? Eu falei agora um pouco de propósito, colocar o nosso propósito em ação com muito mais força. E o conhecimento, né? Eu sempre falo para minha equipe, o conhecimento multiplicado. O que você sabe, pelo menos comigo, Shirley, o que eu sei, eu tento dividir com todo mundo, para que todo mundo, todas as pessoas possam ter oportunidades, né? E tudo que a gente pode somar, agregar, a gente tem que fazer. E eu acho muito bonito, Shirley, a gente está se conhecendo agora, mas eu de fato já vivenciei muito, assim, negócios que você tem. Sou uma admiradora do seu trabalho. E hoje, quando eu entrei aqui, eu pude
sentir mesmo essa cultura que você construiu nos seus negócios, e não deve ser fácil administrar tantos negócios, mas eu senti uma atmosfera positiva, e isso é o mais desafiador, né, de você conseguir construir, e a gente percebe que a sua equipe, ela tem muita clareza do lugar dela. Uhum. Eu vejo as pessoas à vontade, as pessoas bem, não só aqui na sua frente, né, porque você tá aqui hoje, mas eu vejo quando eu vivencio mesmo um buffet, numa festa, enfim, essa é mais do que excelência, mas é uma Uhum. cultura mesmo, né? Eu acho que, e por isso que eu tava tão animada de te conhecer, porque eu falei, poxa, quem é a pessoa que tá à frente desse negócio tão incrível, né? Qual que é a história dela? O que que a impulsiona? E como que ela conseguiu construir isso, né? Esse ambiente que a gente não vê somente em um negócio, a gente vê em vários, no restaurante, no buffet. E se você me permite, eu sei que eu tô de convidada aqui, mas eu gostaria muito de te fazer uma pergunta. Se você puder me contar sobre o que te levou a ir para esse ramo de experiências. Eu vejo que você tem muitos negócios que levam muita alegria para as pessoas, né? É. Então, eu começo, né, lá atrás, como eu estava até te contando aqui, administração, eu gosto muito dessa parte, sempre foi o que eu quis fazer, mas chega um momento da minha vida que eu queria mais, eu não queria só trabalhar ali atrás dos papéis, eu queria também poder fazer algo diferente. E o que que mais move esse mundo? Sonhos, sorriso, fazer as pessoas felizes. Então, eu quis fazer diferente, aí eu comecei a investir nessa área. E a forma como você conseguiu fazer isso, né? Porque tem formas e formas de fazer. É, E a gente percebe, tem algo muito genuíno que você conseguiu levar ali para sua equipe. é. Mas Que eu não acho é. que é amor, eu sempre faço tudo com muito amor. Eu não abro um negócio por abrir, porque não é só abrir o negócio. Acho que você sabe, quem está assistindo a gente sabe o quanto é difícil você tomar decisões. Muitas vezes vai impactar a vida de muitas pessoas, mas você tem que tomar, porque é o negócio, faz parte do negócio. E sustentar tudo isso também não é brincadeira, a gente sabe que por trás disso tudo tem inúmeras situações que você não gostaria nem de estar ali, só que como uma empreendedora que você é, sabendo tudo que está atrás de você, tantas famílias que dependem de você, você tem que fazer, tem que levantar, tem que encarar a vida, tem sofrimentos, tem luta, tem dor, tem, mas a gente tem que ser forte. É. A gente tem aí conversas difíceis que acontecem com advogados, com a equipe. Sim. E vou te abrir uma questão pessoal, Shirley. Eu pensei algumas vezes em não vir hoje. Eu não tô num bom dia. A minha cachorrinha acabou de falecer, foi muito rápido e mexeu muito com a gente. Sim. Então eu tô lidando muito com isso em família, meus filhos, marido, tudo. Então eu tô com muita dor, assim, sabe? E aí eu falei, poxa, eu não tô num dia legal e, poxa, queria tanto conhecer a Shirley, sabe? Eu vou aqui com uma carga mais baixa, sabe? Eu queria estar num excelente dia, entregar o meu melhor ali. Eu falei, não, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Eu não sei como estão as agendas, eu não sei. Eu vou, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, eu vou, porque é o recurso que eu tenho. E quando a gente olha para um CLT, muitas vezes a pessoa vai lá e ela vai cumprir a agenda, independente de como que ela tá, o que tá acontecendo na vida pessoal dela, como que tá o útero dela, como que ela tá, né? E ela vai lá e ela cumpre. E quando a gente tá à frente de um negócio, também, né? É. Nós que estamos aqui no CNPJ, nós somos os donos da nossa própria agenda. Então, a gente consegue muitas vezes ajustar, remanejar compromissos, né? E eu falei, não, eu vou com o que eu tenho. Nem sempre a gente vai com o nosso melhor. E eu acho que, até que tô puxando isso e abrindo, né, uma questão pessoal, porque eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão aceitando mais essa vulnerabilidade também de falar, poxa, peraí, calma. É uma pessoa que tá ali realizando tudo isso, né? Então, as pessoas, elas se conectam mais até com essa humanidade mesmo, de entender que nem todo mundo vai estar num bom dia, né? É. Hoje também, se fosse para pensar friamente, eu nem estaria aqui. Hoje é 24 de fevereiro, a minha filha que faleceu com 4 anos faria 22 anos.
Então, assim, não é uma data, assim, que eu tô comemorando nada, mas eu tenho que encarar a vida. Ela não tá aqui comigo fisicamente, mas espiritualmente, nas minhas memórias, eu converso com ela todo dia. Então, eu já rezei lá minhas orações com ela, vou na igreja daqui a pouco, mas, assim, não pode abrir mão. Dor todo mundo tem, então é um conselho que eu deixo para você. Todo mundo tem dor, não é fácil uma perca, ainda mais de um filho, né. Eu não tenho nem como te falar. Então, se você falar como você superou tudo isso, superei. Supero a cada dia, porque cada dia é um dia, mas eu não abro mão de fazer com que a memória dela faça com que inúmeras crianças e famílias e pessoas sejam felizes. Não é porque ela se foi, ela está em outro plano que eu vou me acabar, nem eu nem meu marido, a gente fez da memória dela uma maneira de muitas pessoas serem beneficiadas, então, Vocês ressignificaram essa dor sim, em amor para outras famílias. bastante. Inclusive, todo esse amor, essa dor, se transformou no Instituto Maiara Mação Cristofoletti, no sul de Minas, e aqui em Campinas nós também temos a nave Mãe Maiara Mação Cristofoletti. Inúmeras outras coisas, mas é do coração para o mundo. E por falar em ajudar outras pessoas, como nasceu o Mátria? Ai, vou te contar. A Matra, ela vem de um lugar justamente entendendo que pessoas que têm um impacto com o seu trabalho, independente na atuação como empresária, como executiva, precisam estar junto com outros profissionais e com informações e com um olhar que se complementa. Então, a gente traz essa leitura de cenário para contribuir e eu venho de um lugar, Shirley, que foi se construindo com o passar do tempo. Então, eu atuava dentro da área de marketing, de multinacionais, virei a chave do CLT para o CNPJ há 10 anos, e foi quando surgiu o Like a Mom. E ele veio num lugar muito dessa conexão. Antes, como começou, né, a minha trajetória aí no CNPJ, até eu comecei assim, que eu fazia workshop para ajudar pequenos empreendedores a postar no Instagram e assim eu comecei a fazer workshops, mentorias lá atrás. Uhum. E eu percebia que a melhor forma delas terem resultado era quando elas se uniam. Então eu comecei a fazer eventos, fazer mercados, fazer encontros, sempre, vamos fazer uma parceria? Junta aqui vocês duas, e mais você. O que a gente pode fazer em conjunto? Olha, para você otimizar, vocês conseguem se unir? Vocês conseguem ter o poder de barganha melhor comprando de um fornecedor? O que a gente pode fazer? E assim a gente foi costurando. E com o passar do tempo, né, porque a gente vai entendendo, o negócio é vivo, né? Eu fui. No começo, assim, era muito meu nome. Laís, eram os cursos da Laís, os treinamentos da Laís. Isso me incomodava, porque eu falava, mas não é sobre mim, é sobre elas. A gente precisa trazer algo que tenha o nome delas, trabalhe um pertencimento para elas. E foi aí que eu comecei a entender. Quando eu fazia uma reunião com uma mulher que ela podia estar com um filho presente, às vezes, isso tinha um significado muito grande para elas. Até naquela época, assim, eu ainda não era mãe, mas eu percebia que quando eu falava com uma mãe era diferente do que quando eu falava com uma mulher que não era mãe ou com um homem. Eu falava, mas por quê? O que tem nessas mulheres? Até que eu me tornei mãe e eu fui entender. Cada uma que a gente passa, cada uma. E eu comecei a me desdobrar e ver tudo que eu fazia acontecia. E teve uma vez que eu vi lá o termo like a boss. Eu falei, que like a boss nada. Porque acho que o like a boss, ele vem muito da gente fazer as coisas com perfeição, né? Num cenário muito ideal. E eu, não, olha o jeito que a gente faz like a mom mesmo. E ao longo de alguns anos, a gente trabalhou, essa marca era Like a Mom, ou a Matra. A Matra vem como uma evolução do Like a Mom. E nisso eu já fiz várias coisas, Shirley. Várias. E de várias iniciativas eu fui entendendo. O mercado também foi se modificando. Começaram também, acho que muito da pandemia para cá, as pessoas a entenderem mais a produção de conteúdo, os encontros, a mentoria. Começaram a ter muitos cursos, mentorias. E a própria comunidade
elas começaram a surgir vários grupos. Hoje em dia, em Campinas, eu tenho bastante alegria de dizer isso. Nós fomos pioneiras nessa movimentação, nesse incentivo ao empreendedorismo feminino aqui na cidade. E hoje, muitos grupos que a gente vê vivos, eles começaram no Like a Mom. Eles começaram aqui desses grupos que a gente foi incentivando. Então, eu tenho muito esse perfil de desbravar caminhos e incentivar outras pessoas. E aí hoje tem vários grupos. E eu falei, tá bom. Isso foi natural. Isso já está acontecendo. O mercado naturalmente já está fazendo esses grupos. Será que esse ainda é o meu lugar? Isso já está acontecendo. E agora? Será que é isso? E aí eu fui também, né? Eu vivenciei 2 puerpérios, mais pandemia. A gente vai vivenciando também as nossas questões. A gente vai ressignificando. A gente vai amadurecendo como empresário. Eu comecei a ocupar outras mesas, que as conversas aconteciam em lugares que eu não imaginava alcançar. Comecei a me conectar muito, né? Muitas dessas mulheres atuavam diretamente com a infância e muitas delas começaram a pedir: Laís, vamos fazer um encontro, vamos falar de infância. E aí, fui conectando, fui reunindo, fui fazendo eventos. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito por esse caminho da infância. Até que me conectei com um profissional, assim, que super parceiro, admiro demais, o Thiago Ferrari, que é da Primeira Infância Campineira, e que traz, né, Campinas muito como uma referência quando a gente fala de iniciativas em prol da infância. Nossa, o Thiago foi fantástico, porque o Thiago, ele tem muito isso do conectar propósito, sabe? Então, acho que tem algumas pessoas iluminadas que vêm, né, que nos abrem Sim. caminhos, conversas, fazem perguntas pra gente que às vezes nos vão abrindo, e o Thiago foi uma delas, que eu tenho muita gratidão. Eu acho que a gente tem que honrar muitas pessoas no nosso caminho. E a gente começou a realizar iniciativas em conjunto para a infância. Então, veio aí um lugar que eu falei, poxa, o Like a Mom entregou o que ele precisava ali para o mundo, mas essa marca precisa evoluir. E aí, muitos homens fantásticos, assim como o Thiago, vários outros. E aí, a gente entendeu que nessa evolução, o Like a Mom, ele, honrando a história, ele precisava de um novo lugar. E a gente evoluiu a marca para Matra. Eu tenho ainda o braço feminino, onde eu realizo iniciativas com mulheres, conecto mulheres. Inclusive, esse é muito meu lugar, até olhando agora Laís, profissional, o quadro que a gente traz na Record, né? O Mulheres de Atitude, conectar mulheres é muito o meu legado, assim, sabe? E não queria abrir mão disso. Então, a gente tem essas iniciativas da Matra, onde a gente se reúne nos nossos lugares ali de segurança. Mas a Matra, a gente começa a envolver mais os homens também para conversa. Então, a gente teve esse desdobramento. Eu tenho a Matra, inclusive um tom de voz bem business, e só com o nosso jeito de fazer business. E a gente tem um lugar só mulheres. Aqui, com licença, homens, a gente vai se reunir. Sim, a gente vai fazer um happy hour só nosso. Sim, a gente vai fazer negócios numa mesa ali, trocando, tomando um drink, conversando e misturando assuntos, falando de maternidade, falando de carreira, falando de tudo que a gente quer falar. E então agora a gente traz a Matra com um evento que acontece aqui dentro da Câmara Municipal de Campinas, com a presença de autoridades de Campinas ocupando mesas de conversas muito importantes para tomada de decisão. Então, é claro que a gente flutua em vários segmentos de negócios, mas a infância, ela tem um lugar aqui especial, porque a gente sabe que quando a gente quer falar de uma sociedade que avança, a gente precisa olhar para as crianças, a gente precisa olhar para os jovens, Com certeza. e a gente precisa olhar para as mulheres. Então, nos nossos valores, isso é um grande impulsionador. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente envolver os homens. Então, a Matra, ela traz esse lugar como um campo fértil de discussões. Tem respostas que eu não sou a profissional especialista. No próprio fórum, né, que acontece aí na Câmara, o meu lugar, ele foi de realizadora, de facilitadora, e a minha atuação ali foi de mestre de cerimônia. E do meu jeitinho, que eu não falo com a narrativa super perfeita de uma mestre de cerimônia, mas eu acho que as pessoas buscam muito isso também. Sim, essa se autenticidade. identificar, né? As pessoas também querem isso, né? O real, né? O real conecta. Porque muitas vezes você é um personagem, né? Quando você muda e traz isso também pro seu dia a dia, pro dia a dia das pessoas, eu acho que conecta muito. E
E muda, né? Muda aquele conceito que as pessoas enxergam que elas também são capazes. Porque todo nosso trabalho é voltado para isso, para fazer com que elas possam enxergar que elas são tão capazes quanto nós somos, quanto os outros são. Às vezes a gente vê aquela pessoa inalcançável, né? E, poxa, é uma pessoa que sente que tem os desafios dela, tem as questões dela. Comum. Eu acho que esse movimento todo que a gente vê, né, grandes CEOs de grandes empresas aparecendo mais nas mídias sociais, até você aqui com o seu tempo tão valioso e você escolher estar aqui, eu acho muito generoso da sua parte, Shirley, você estar aqui diante das câmeras e abrir aqui o podcast e aparecer mais, porque a gente quer muito te ouvir, a gente quer entender o que se passa no olhar de uma mulher que construiu tanto. Então isso é muito generoso e eu acho que isso também faz parte do seu legado. Com certeza. Vão ter muitos episódios ainda. O Lushcast, ele nasce com o propósito de mostrar a Lush como um todo. Então a gente está vindo, gravando nos locais. Inclusive hoje a gente está aqui na Casa Cambuí e você vai vir fazer uma festa, um encontro aqui. E também mostrar tudo que nós temos. A Lush, ela conecta desde festa, eventos, gastronomia. Temos também a distribuidora de vinhos, a WS, agora a gráfica. Então, se você procurar um evento, uma festa, com certeza a gente vai te atender. E o nosso legado é realizar sonhos, é colocar o sorriso no rosto de cada pessoa. É isso que eu mais quero. Eu vou te contar uma coisa. Vou te contar especialmente do The Falls, tá? A formatura do infantil do meu filho foi lá. Ai, como eu tenho carinho de lembrar daquele dia, foi assim, incrível. E com certeza, tudo que você desenhou e vocês tanto trabalharam ali em gestão de processos, treinamento com a equipe, vocês conseguiram fazer essa diferenciação, sabe? De bastidores e palco ali. E, nossa, aquele dia, e eu só senti. E eu tenho um olhar treinado, né? Trabalho com eventos, então meu olhar sempre vai para a parte mais técnica dos eventos, eu fico analisando tudo. Mas aquele dia, Shirley, foi tão bom, porque eu consegui estar no meu lugar de mãe e vivenciar, e foi incrível, assim, o dia. Aquela formatura, foi tudo... Nossa, foi impecável o evento, foi lindo, foi lindo. Então, o The Falls, ele tem um lugar especial no meu coração pela formatura do meu filhote. Com certeza a Maria Eliana estava lá, à frente, porque ela é uma querida, ela está conosco há anos e anos. Falando um pouquinho sobre ser mãe, o que você poderia falar para o público? O papel de mãe, de esposa, de empresária, empreendedora, como você concilia tudo isso? Ser mãe é tão avassalador, é tão transformador, que a gente não consegue seguir nossa vida como a gente era antes. Muita gente fala, eu quero voltar a me sentir eu mesma. Eu quero voltar à minha vida. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Esquece. Você vai ressignificar, Muda. você vai transformar. Olha tudo que aconteceu com você. Seja uma mãe de adoção, que vivenciou muito, batalhou muito para conseguir adotar essa criança. Seja uma mãe que vivenciou a gestação. Nossa, eu lembro... Quanto que aconteceu com o meu corpo, quanto que doeu, quanto que eu batalhei, quanto que eu superei. Poxa, tudo isso ainda me habita, sabe? E eu levo isso pro meu trabalho, eu levo isso pro que eu vou fazer. Eu vejo quando os meus filhos, que antes era Like a Mama, agora é Matra, eles falam do meu trabalho, eles querem entender. E aí eles me ajudam, eles sentam, eles querem montar. Então, eu lembro que já teve evento que eu fui fazer, que a minha equipe poderia ter montado o material. Mas eu fiz questão de levar para minha casa e deixar meus filhos montarem, para eles começarem a vivenciar, para eles conseguirem entender. Eu não falo para os meus filhos que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu acho que isso até é uma ressignificação que a gente tem da geração atual. Porque antigamente se colocava um lugar muito como... mamãe precisa trabalhar, não pode ficar com você, né? Tem isso, né? Mamãe precisa trabalhar. Certeza. Eu acho que vinha um nó na cabeça da criança. Poxa, se ela precisa trabalhar, trabalho nesse momento é mais importante do que eu. E aí, quando você fala, precisa trabalhar para ganhar dinheiro,
você começa a ter uma relação com o dinheiro que ela é meio torta. E hoje em dia a gente já entende que o trabalho é muito além do dinheiro. Então eu busco trazer muito para os meus filhos, Shirley, muito esse olhar de que eu preciso trabalhar porque é bom, porque eu gosto, porque é parte importante de quem eu sou, porque contribui com a vida das pessoas. Eu mostro para os meus filhos o valor do trabalho, da dedicação, da conclusão das coisas e também até do respeito às pessoas. Olhando a vida pessoal aqui agora, a gente tá fazendo uma reforma em casa. E esse final de semana a gente fez um churrasco pros pintores. E eu fiz questão de que meus filhos soubessem de tudo isso. Por que a gente estava fazendo esse churrasco? Eu trouxe muito esse lugar. Eles serviram a gente por 3, 4 meses em casa. Eles serviram a nossa família, eles pintaram a nossa casa. Agora é o momento da gente se colocar a serviço. E esse cuidado com as pessoas. Eu vejo, às vezes, pessoas que fazem diferença entre um trabalho e outro. Todo trabalho tem valor. E eu acho que a gente precisa passar muito isso para todo mundo. Para a equipe. Eu valorizo demais líderes que tratam todo mundo com respeito, independente do cargo, independente de quanto tempo que estão na empresa. Respeito às pessoas, isso é extremamente importante e valor ao trabalho. Então, depois de tudo que a gente vivenciou como mãe, primeiro entender que nós não vamos voltar a ser a mulher de antes, esquece, mas você vai ser muito mais forte, muito mais resiliente e você vai ter muito mais significativo no que você fizer, porque o seu trabalho tem muito, o seu tempo tem muito mais valor. E entender também que a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas para a gente conseguir equilibrar, de fato, as áreas da vida, a gente vai ter que organizar o tempo de cada coisa. Eu lembro quando eu estava nas multinacionais, 1000 anos atrás, quando ainda não se falava muito sobre saúde mental nas empresas e tudo, né? Isso é algo relativamente novo. Mas eu venho da agricultura, então eu estava em ambientes bem machistas, né? Assim, bem masculinos e tudo mais. Mas eu lembro de ver as mulheres bem-sucedidas e o que era a definição do sucesso naquela época. E eram mulheres em altos cargos de liderança, e se falava muito do sucesso, muito relacionado ao dinheiro. E às vezes eu olhava mais de perto algumas dessas mulheres e às vezes eu via que não tinham brilho, elas não estavam felizes, sabe? Faltava ali. Eu já cheguei a vivenciar viagens que eu estava em lugares incríveis, né? Porque a agricultura me levou para lugares incríveis para conhecer um Brasil bem fora da minha bolha, Shirley. E eu lembro de estar nesses lugares incríveis e ver mulheres na alta liderança. E eu ali apreciando, degustando, e naquele restaurante maravilhoso, e com aquela natureza, enfim, vários momentos. E eu via que ela não apreciava. Eu falava, cadê o brilho dessa mulher? E eu acho que às vezes ela estava cansada, ela estava lidando com muito. E eu até fiquei questionando. Eu falei, será que ela está passando por algo na vida pessoal dela? E depois eu fui entender que não era pontual. E não era só com uma, eram com várias. Eu falei, poxa, é isso o sucesso? Então isso começou a me questionar muito. E hoje, muitas vezes, a definição do sucesso... É claro, a gente quer performar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer acontecer, mas a gente também quer estar presente na aula de natação. A gente também quer... eu quero ir para evento, e muitas vezes não sou eu que vou colocar meus filhos para dormir, é meu marido, e deixa ele ser pai, dá espaço para ele. Mas eu também quero estar ali presente com eles e construir isso, porque no fim, o que realmente vai valer é o dia a dia que a gente teve com os nossos filhos, né? Esse momento tão especial. Então, eu acho que tá todo mundo em busca, independente da sua realidade, tá todo mundo em busca, não tem certo, não tem errado, mas eu acho que a gente tem que ter consciência de onde a gente tá, né? É importante, acho que toda mulher entender que não existe super mulher, né? Nem Mulher Maravilha. Nós somos todas iguais. O que é difícil para você é difícil para mim, é para ela e para todo mundo. Só que a gente precisa separar. Na minha opinião, eu separo muitas funções. Então, se eu estou na empresa, me concentro na empresa. Se eu estou na minha casa, me concentro na minha casa. Estou com meus filhos, é com meus filhos. Aí eu vou fazendo ali tudo junto, mas separado. É tempo de qualidade, né? É usar o teu tempo certo. Posso ficar 1 hora na empresa, que eu faço o que eu preciso fazer e já vou embora e já vou fazer outra coisa. Sem culpa, né? Sem culpa, sem culpa.
não vou falar que eu nunca me culpei, tipo, quando seu filho é pequeno, que de repente você não consegue estar ali com ele quando ele está com febre, você medica ele e vai embora, aí fica aquele aperto no coração. Mas fora isso, a gente vai levando, como você disse, tem um marido que também tem a função de pai, a responsabilidade. Eu, particularmente, tenho as pessoas que me ajudam desde sempre, senão eu também não daria conta. É uma equipe maravilhosa que está comigo. Tem uma funcionária minha, está comigo há 22 anos, Uau. desde a época da Maiara. Ela foi babá da Maiara, depois ficou, foi trabalhar na empresa. Aí nascem meus outros 2 filhos. Ela voltou para minha casa e está na minha casa até hoje. Inclusive, foi fazer hoje a prova de volante. Depois de muitos anos, a gente falou para ela: vai tirar a carta, porque é importante, precisa levar as crianças em algum lugar. Você pode fazer isso para gente. Então, assim, eu acho que o importante é isso, a gente não se culpar, tenta fazer o seu melhor, seja feliz e aproveita a vida, porque problema todo mundo vai ter, né? E no meio disso tudo a gente ainda tem que ter um momento pra gente, pras amigas, pro Sim, marido, que com aliás, certeza. ali na Domus eu acho fantástico pro momento só a 2, sem crianças, um momento mais É. adulto, maravilhoso. Eu não abro mão, eu tenho um grupo de mulheres entre nós, a gente sempre sai, fazer um happy hour, não abro mão de viajar com meu marido, a gente viaja pelo menos uma vez por mês, sozinhos, sem filhos, viaja com as crianças e viaja com os filhos, porque é importante, você precisa namorar, não pode só trabalhar, tem que curtir a vida, namorar, fazer um pouco de tudo, e o assunto aqui hoje rendeu. Já trocamos inúmeras experiências, mas fala um pouquinho para o público. O que que você deixa de dica para quem está começando? Algo que você não ouviu e você gostaria de ter ouvido? Quando eu comecei, as mídias sociais eram diferentes do que são hoje. Hoje, eu imagino a confusão que acontece na cabeça das pessoas quando elas abrem as mídias sociais e elas veem a vida montada das pessoas e tem muita informação, muitas dicas, muita gente dando caminhos e claro, vendendo ali seus cursos e tudo mais. Sim, é muito importante você realizar capacitações, você entender com quem você se identifica, você desenvolver ali, ouvir quem já passou pelo que você vai passar. Mas é muito importante também você se ouvir. Eu acredito que no processo de desenvolvimento profissional, seja a sua carreira, seja a sua empresa, você tem que olhar para o seu desenvolvimento pessoal. Terapia tem que estar em dia. O seu terceiro lugar, né, que não seja casa, não seja trabalho, também. Eu tô ali agarrada no meu beach tênis, me empurrando para ir para uma academia, de vez em quando encontrando com as amigas, em busca talvez de algum. A gente tem aí os lugares, os hobbies também. A gente precisa. Não é só trabalho e também não é só fazer 1000 cursos e colocar um monte de coisas do que a gente tem que fazer. Você tem que conseguir se ouvir e tem que ir para ação. Se você for pro mercado com tudo redondinho, esquece, foi tarde demais. Você vai errar. Eu tenho várias vergonhas de muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu falo, caramba, fui infeliz nessa decisão. Poxa, me arrependi da minha fala. Poxa, caramba, eu não fui bacana com tal pessoa. Quando eu olho ali pra minha trajetória, tem muita coisa que eu me orgulho, mas tem muita coisa que eu falo, caramba, por que eu agi assim? Nossa, é sério? Poxa, isso daqui foi insegurança minha. Então, a certeza que a gente vai errar. E isso seja na maternidade, seja no trabalho, seja em tudo. Mas a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer de uma forma consciente. Então, eu acho que é muito importante a gente trocar. A gente ter uma excelente rede de pessoas que a gente confia, que a gente consegue trocar, consegue ser a gente mesmo. E investir na gente mesmo, sabe? Na nossa vida pessoal. E acompanhar pessoas que a gente se inspire, pessoas que fazem. Ó, olhar Shirley. Olhe tudo que Shirley realizou. Você tem que se inspirar. E quem faz? Porque falar, hoje em dia, muita gente fala. Mas quem faz? O que a pessoa tem de resultados? O que ela já realizou? E não só em benefício próprio. Mas agora eu vou puxar a sardinha, porque eu realmente, de fato, Shirley, falei que eu te admiro mesmo. Porque, poxa, você constrói não só pensando em você. Você pensa
na experiência de todo mundo que tá ali com você. E inclusive no social, a gente precisa olhar para isso. Então, eu acho que a gente tem que venerar, tem que admirar as pessoas pelos motivos certos. E pessoas com valores fortes. E é isso que a gente tem que se agarrar. Valores. Eu me orgulho em dizer que eu já disse não para muitas marcas, inclusive até banco, que quis trabalhar comigo e eu neguei. Claro que eu tive um lugar de privilégio ali e uma segurança até que, olhando a constituição financeira familiar, né? Meu marido teve um momento que eu falei, vamos dar... Como que a gente tá aqui, como que a gente faz com a nossa família para eu poder dizer não financeiramente, no momento que eu tava precisando, né? Porque negócio tem altos e baixos, e então eu já tive que falar não em momentos em que financeiramente eu precisava daquele contrato, mas eu banquei esse não, porque eu não acreditava. Passa anos depois, hoje eu trabalho com banco que eu acredito, eu já neguei parceria com um plano de saúde que eu não acreditava, hoje eu trabalho com um plano de saúde que eu acredito, e você sustentar o que você acredita é muito difícil, mas se agarra aos seus valores, então para isso você tem que ter muita clareza do que você acredita, para isso é se conhecer, se conectar, e nunca negócios vão estar acima de pessoas, nunca. Eu também, quando eu vim de Minas, em 91, eu tive muita dificuldade, né, porque você é nova, não conhece, não tem experiência, mas eu sempre me respeitei as minhas convicções e respeitei o meu caráter, não abri a mão de maneira nenhuma de determinadas coisas. Então, e eu também sempre tive muito forte comigo a decisão, então eu falava: "Eu vou fazer", eu não já começava e buscava, naquela época eu fazia muito cursinho, né, porque não tinha condições de fazer a faculdade ainda, aí quando eu tive eu já fiz a faculdade, mas enfim, eu nunca abri mão de ter princípios, caráter, nunca passar por cima de ninguém, pessoas, ajudar, e Deus no coração, e amor em tudo que eu faço. E olha tudo que você construiu e realizou, Nossa. E ainda vai realizar, né? Vem novidades por aí. Vamos acompanhar. Foi um prazer te receber aqui, muito obrigada, foi uma tarde maravilhosa, acho que uma experiência que eu amei, adorei. Muito obrigada. Ai, obrigada, adorei. Eu tô sabendo que existe um grande finale aqui no podcast que eu tô esperando por ele. Com certeza. Um brinde com a nossa espumante da WS. Mais uma importadora, uma loja, né, uma importadora que nós temos, te convido para ir lá. Quero Maravilhoso conhecer. lá. Lá tem degustação, a gente pode receber até 6 pessoas ou mais. Ou também fazer um brinde no Domus, porque no Domus tem, na embaixada. E com certeza, acho que você vai gostar, vamos ver. Muito obrigada a você que nos acompanhou e aguarde. Muitos episódios vêm por aí. E agora vamos continuar aqui, tomar a nossa espumante. Ai, que gostoso. Gostoso, né? Nossa, muito bom.